Você já ouviu falar de cabecinha? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre essa terrível entidade do mundo de Kleberiano. E bom, começamos o episódio com Kleber e seus amigos indo passar uns dias na casa de férias do primo do Aineu. E bom, depois deles entrarem lá dentro da casa e Aineu e seu primo, bom, se reencontrarem, né? O Kleber descobre que o primo do Aineu é o Mickey Gordo, um velho amigo muito engraçado que ele tem. E então Kleber descobre que não é só o Mickey Gordo de conhecido que ele tem ali, o Redinho também está lá. Então, eles decidem fazer uma mini festa. E depois que essa mini festa acabou, o Redinho chamou o Kleber, perguntando se ele tinha trago mais alguém, porque tinha um homem o observando já faz um tempo. Ele tinha uma cartola muito quadradinha. E então, após dançarem muito, o Kleber decide dormir. E mal ele sabe o que ele sonharia nessa noite. Então, depois desse lindo pesadelo, ele corre desesperado para seus amigos, indo contar o que aconteceu. E depois de explicar o pesadelo e como era o cara, o Redinho e o Mickey Gordo logo assemelham ao Cabecinha. Porém, o Mickey Gordo disse que o herói já tinha desfeito essa lenda há muito tempo. Não tinha como ele estar vivo. E então, o Kleber o vê na porta da garagem. E quando todos correm para ver onde ele está, em um piscar de olhos ele já está do lado de fora da casa correndo. E depois de trancarem todas as portas e janelas, finalmente nos é mostrado quem é Cabecinha. Seu nome era Leonan. Ele era um grande músico e tinha uma família, e ele era feliz, é claro. Porém, um certo dia, a casa de Leonan pegou fogo e matou toda a sua família. Bom, ele também morreu, é claro. Porém, no futuro nos é mostrado que a casa de Leonan pegou fogo por culpa de umas pessoas que tinham inveja dele. E bom, Leonan não morreu feliz. Antes de morrer, quando ainda estava sendo queimado, ele gritou com todas as suas forças que amaldiçoava todos aqueles que tinham feito aquilo. E bom, o ódio foi tão grande, mas tão grande, que ele virou um tipo de entidade que vagava por aquela floresta, atormentando quem era feliz. E depois do Mickey Gordo contar toda essa história, todos os amigos de Kleber começaram a ser pegos um por um pelo Cabecinha. E agora vamos falar de um personagem que é bastante importante para a história inteira. Vonk. Ele é o herói. Então ele sentiu que Kleber estava em perigo, entrou em seu carro e partiu em direção a Kleber. E ele foi tão rápido que distorceu a realidade ao seu redor. E isso vai ser muito importante no futuro. E então conseguiu chegar na casa onde Kleber estava. Porém, não acha ninguém. Ele procura, não acha ninguém. E quando quase perde as esperanças, ele ouve uma voz muito familiar. Quem está aí? Volk! Oh, meu Deus! Partindo para o episódio 2, vemos que quem estava o chamando era o Zezão, um grande amigo do Kleber também, que está sempre presente junto do Kleber. Aparentemente, o Zezão, que mora do outro lado do mundo, foi lá apenas para tomar um café, porque cafezinho do bom, né? E depois de conversarem um pouco, ambos decidem procurar todo mundo. E depois de andarem até uma floresta desconhecida e sombria, eles encontram uma luz vindo de uma caverna.
e decidem entrar para ver o que tinha lá. Um detalhe importante: eles, antes de entrar na caverna, encontram alguém observando eles em cima da montanha. E o Zezão não demonstra medo algum e manda o bicho ir pro caralho. E depois de entrarem na caverna e explorarem um pouco, eles veem algo bizarro mais a fundo. Tô vindo aqui por causa do cafezinho. O que é aquilo ali? Que miséria é essa? Ai, meu Deus! É o Cabecinha! Ah! Que porra foi essa? E então, eles decidem entrar no breu para seguir mais a fundo na caverna. E encontram uma pequena casa. E entrando na casa, vão que vê todos seus amigos. Mas seus amigos não parecem aliviados. Eles gritam dizendo que era tudo uma armadilha. E então, quando vão que se vira, vê o Zezão o encarando bizarramente. Então nos é mostrado que o Zezão na verdade era o Cabecinha. Ele apenas tinha tomado o corpo do Zezão. Então ele começa a fazer seu discurso de vilão pica e começa a dizer que aqueles vermes patéticos chamaram a atenção de um ser tão poderoso como Vonk. Então pede para Vonk se aliar a ele e seu império de caos. E claro que Vonk recusa. Então Cabecinha, vendo que o Vonk não vai aceitar, decide matar os seus amigos até ele aceitar. Vonk não quer se aliar de jeito nenhum com o Cabecinha, mas também não quer ver seus amigos mortos. Ele entra em um estado de tristeza, confusão e raiva e não sabe mais o que fazer. Então, Kleber, antes de morrer, diz para Vonk que ele não pode se culpar pela morte deles, que a única pessoa que é culpada da morte deles é o próprio Cabecinha. E depois de dizer que ama Vonk, o Cabecinha o finaliza. E então, logo após isso, Vonk dá um grito desesperador. E ele acorda em seu quarto, achando que tudo foi um sonho. E sem se preocupar, ele sai de seu quarto, sem saber do mal que o esperava. Então agora vamos para as teorias e tentar entender o que aconteceu mais aqui. Primeiro ponto: quando o Vonk foi em alta velocidade e acabou distorcendo a realidade ao seu redor, eu tenho uma teoria sobre isso. Quando ele fez isso, pode ter acabado estabilizando a realidade, deixando ela mais frágil que o normal. E então, quando Vonk viu o Kleber morrendo e deu aquele grito desesperador, ele pode ter acabado soltando uma onda de poder imensa que fez que a realidade, que já estava frágil, se destruir por completo. Mas para onde Vonk foi? Onde ele está? Bom, amigos, eu tenho uma teoria perfeita sobre isso também. Quando ele sem querer destruiu essa realidade, ele foi jogado para uma outra realidade em uma linha do tempo totalmente aleatória. Ok, mas então por que o Cabecinha está naquela outra linha do tempo junto com o Vonk? Quando o Vonk deu aquele grito desesperador e o Cabecinha viu a realidade ao seu redor se desfazendo e se distorcendo, ele se agarrou ao Vonk no momento que viu o corpo dele se desvanecer. E junto, ele acabou indo para em outra linha do tempo. E como vemos no final do vídeo, o Cabecinha está lá. Mas eu tenho que te falar uma coisa: o Cabecinha também vai sofrer muito nessa linha do tempo, porque ele ainda vai sentir dor. Eu vou explicar isso melhor. Ele vai sentir bastante dor porque quando ele foi para essa nova linha do tempo, essa nova realidade, lá também tinha um Cabecinha, cujo nome original era Jorge Onofre. E como ele queria passar despercebido para lá, ele decidiu adotar esse nome desse Cabecinha. E por que isso vai acontecer? E por que ele vai sentir dor? Eu vou explicar melhor. Como não pode existir
duas entidades, dois cabecinhas na mesma linha do tempo, os dois vão meio que se fundir. As memórias deles colidem e algumas coisas se compactam. E o rosto do cabecinha é totalmente deformado, derretido, e o seu corpo também dá uma modificada. Por isso eu disse que ele vai sentir dor. E o Vonk não vai ficar de fora dessa, porque quando ele foi para essa nova linha de tempo, essa nova realidade, ele não se fundiu com o outro eu dele, porque o outro eu dele tinha acabado de morrer no momento que ele chegou. E, bom, as memórias dos dois se colidem e o Vonk acaba se lembrando de tudo que aconteceu na outra linha do tempo, seus amigos mortos, tudo. Então ele acaba criando uma grande insegurança e não conseguir seguir o caminho de herói dele, sabe? Então ele fica muito mais medroso que o normal e parece ter ficado mais fraco por conta de lembrar do seu passado, lembrar de todos seus amigos sendo mortos e principalmente do cabecinha. E também vemos que a mente de Vonk está muito frágil, como vemos em um vídeo onde o Kleber tá fazendo umas piadas com o Vonk, chamando ele de japa chupeta e tal. E Vonk começa a se lembrar do outro Kleber, que, pra falar a verdade, não mudou tanto, mas esse ali parecia ter evoluído mais, ter ficado um pouco mais estranho. E então Vonk começa a chorar e, como o Kleber daquela realidade, acha que o Vonk está se fazendo de vítima, mas na verdade o Vonk realmente estava chorando, porque ele estava em constante sofrimento. Ele constantemente ouvia vozes dos outros amigos dele que morreram, dizendo: "Por que você não me salvou? Você era o herói. Eu confiei em você." E o "eu te amo" do Kleber. Em um vídeo onde aparentemente o Kleber daquela realidade está conversando com umas pessoas em um site chamado Amigo, ele está na mesma casa onde os amigos de Vonk foram mortos. E bom, a menina pergunta: "Onde é que você está?" E ele diz: "Eu tô em outro mundo. Eu vivo aqui nessa imensidão. E bom, só tem eu aqui. E sabe que isso pode ser, meus amigos? O resto daquela realidade, que pode não ter sido apagada por completa, pode ter sobrado algumas ruínas que vagam pelo espaço." Então, o Kleber, que chamou aquilo de mundo, poderia ter simplesmente ter sido um pedaço daquela caverna imensa do cabecinha. E agora, vamos falar de outro ser. Um ser que sempre esteve perto do Kleber e seus amigos. Ele é totalmente bizarro. E como já foi mostrado no episódio, ele conheceu a morte após morrer. E a morte tinha cobrado uma certa quantia. E ele não pagou. É sério, esse ser não pagou a morte. Ou seja, ele deu um calote num dos seres mais fortes do universo. Sabe o cabecinha? Então, até ele teve dificuldade para poder controlar esse ser quando tomou conta de seu corpo. Essas foram as frases do cabecinha, depois de um tempo e que perguntaram sobre aquele ser. Onipotente, onipresente e onisciente. Mesmo tendo isso tudo, aquele ser, até mesmo ele, foi difícil de controlar. Às vezes ele tomava conta do corpo de volta e falava algo sem sentido. Ele não parecia com medo de mim. A aparência dele engana demais. Você entende o que eu digo? Todo esse tempo, ele estava do lado de Kleber e seus amigos. Um ser poderoso, com uma imensidão de poder escondido. E, bom, você já deve saber quem é, não é mesmo? Uma criatura de poder cósmico que nunca mostrou seu real poder. O seu nome é Zezo Pinto.
mas pode chamar de Zezão. Para vocês terem noção, ele achou e cuidou de um ovo onde continha o demônio do caos e não se preocupou nem um pouco com isso. Ele tem essa forma linda de um sapo, porém ele esconde coisas que somente ele sabe. Pô, se formos falar dos feitos dele, pô, tem muitos que fazem ele ser uma grande pessoa ou um grande ser. Vamos começar falando do mais baixo dos mais baixos feitos dele. O cara literalmente teleportou todos os amigos dele de um mar congelado, de um continente onde é basicamente tudo frio, e teleportou todos com uma nova roupa, um novo visual, para um outro lugar que era totalmente sol e calor. E eles ainda estavam em outro barco, ou seja, o cara, quando se teleportou, o cara teve tempo ainda de trocar de barco. E eu chuto que nem foi um teleporte, e sim a sua velocidade. E é claro que aqui também vamos citar a parte onde ele morre, mas ele dá um calote na morte e volta à vida. E depois disso que ele se tornou realmente o ser cósmico. Eu exagerei um pouco, não é totalmente um ser cósmico, ele é mais uma entidade do mundo do Kleber, sabe? Ele não chega no nível cósmico, mas ele tá chegando lá. Bom, porque quando a linha do tempo e a realidade original foi destruída, o Zezão foi o único que não estava lá presente. Entende? O Zezão tinha sido pego pelo Cabecinha. Ele deixou ser pego. Não totalmente, porque ele tentou lutar e depois deixou. Mas enfim, depois que ele foi junto com o Cabecinha, a realidade notou que tinha mais um Zezão naquela linha do tempo. E o Zezão dessa linha do tempo atual, bom, ele era um carioca, dono de facção, um cara gente boa, um pouco caloteiro, igual ele era antes. Então, ele se fundiu com aquele e acabou triplicando a força dele. Ou seja, ele tá muito mais forte, mas apenas quer viver sua vida de boa no Rio de Janeiro. Ele não quer ter que ficar lutando contra seres de poderes inimagináveis. Ele só quer viver a vida dele de boa, um dia arranjar uma mulher e se casar, mas ele não pensa mais em lutar direito, porque se ele pegar pra lutar, pode acabar acontecendo. Eu não quero colocar a frase que eu ia dizer aqui, mas bom, depois que o Cabecinha foi derrotado e finalmente pôde descansar em paz, depois daquela bela música que o Kleberiano tocou, a It's Cool, e né, o Cabecinha, que era o único oponente digno do Zezão, finalmente foi libertado. Ele apenas não tem mais com quem lutar. Ninguém tá chegando na força dele. Ninguém exceto uma pessoa. Bom, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que tenham gostado. Bom, esse vídeo foi o mais longo que eu já fiz na minha vida inteira. E espero que vocês tenham gostado. E lembrando que isso tudo é apenas uma teoria minha. Bom, eu achei ela bem legal. Achei um vídeo bem interessante. Eu gostaria de fazer mais vezes, mas eu iria querer a opinião de vocês dois. Bom, é isso. Valeu e falou!